Fala pessoal, na aula de hoje basicamente o que a gente vai ver são dois comandos, o git diff e o git commit, beleza? Vamos dar uma olhadinha em como a gente pode utilizá-los dentro do nosso fluxo de trabalho? Vamos lá para a tela. Bom, aqui a gente está com o nosso diagrama só para a gente se situar um pouquinho nessas abstrações, do que são os estados dos nossos arquivos no repositório para o Git, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, a gente vai partir de um arquivo unmodified, certo? Um arquivo não modificado, ou seja, ele já está rastreado pelo Git, beleza? Então, ele faz parte do último commit. O que a gente vai fazer? A gente vai editar esse arquivo e vai chegar no estado de modified, certo? Então, ele está modificado. Após isso, a gente vai usar git add para jogar ele para a área de staging. Então, ele vai passar a estar staged. Ou seja, as modificações que nós fizemos são suficientes, né? E, bom, a gente quer elas no nosso próximo commit, beleza? Em seguida, a gente vai dar um commit, fazendo com que esse arquivo retorne para unmodified, ou seja, está salvo dentro do último commit. Legal? Então, vamos dar uma olhadinha nisso em termos de código. Bom, então aqui temos o VS Code. Estamos dentro do repositório Git Digital Course e nele temos o arquivo readme.md. Aqui, por enquanto, a gente só tem um título curso digital 2.git. O que a gente vai fazer? Vamos acrescentar um título secundário, salvando modificações no Git. Vou dar Ctrl S, com isso a gente salva essas modificações, certo? Se a gente colocar um Git status aqui, então Git status, a gente consegue ver que o arquivo aparece como modified, certo? Então ele foi modificado. Outra coisa que a gente pode observar, né? Eu vou utilizar aqui esse source control como uma ferramenta aqui didática. A gente pode ver que ele está em changes, ou seja, em arquivos que foram modificados. A gente pode dar um git diff aqui, um novo comandinho, em que ele mostra exatamente as linhas que foram modificadas. Essas linhas, no caso, elas foram acrescentadas, tudo bem? E por que eu sei que elas foram acrescentadas nesse arquivo? Porque elas estão em verde, legal? Então, se, por exemplo, nesse cara aqui, eu quisesse colocar versionamento e apertar Ctrl S para salvar, sumiu a bolinha aqui, salvei. Novamente, eu vou dar um git diff aqui. Nesse git diff a gente consegue ver que a linha vermelha aparece no título inicial. Por quê? Curso digital 2.git agora passou a ser curso digital git/versionamento. Então quer dizer que a gente removeu e por isso está em vermelho, e acrescentou e por isso está em verde esse nosso título. As demais linhas estão em verde porque a gente também acrescentou. Então basicamente a diferença é, aqui em vermelho é o que a gente remove ou altera, né? E em verde é o que a gente adiciona. Um recurso bem legal aqui do nosso Visual Studio Code é que a gente pode ver esse git diff a partir da interface, saindo um pouquinho ali da linha de código. Então, novamente, no lado esquerdo aqui, né, quando ele abre esse novo arquivo, ele mostra em vermelho linhas que foram removidas ou alteradas, e em verde as linhas acrescentadas. Então, para quem gosta um pouquinho aí de interface, você pode ir diretamente aqui por essa parte do Source Control para conseguir ver essas modificações. Legal? Bom, isso tudo ainda está em modified, né? Então, arquivos que foram modificados. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é dar um git add. Então, git add de readme. Então, eu escrevi aqui readme.md e vou dar enter. Nesse processo, a gente consegue ver visualmente aqui, né? Que a gente passou de um estado de modificado para a área de staging, certo? Só que se eu der aqui, por exemplo, um git diff, ele não vai mostrar nada. E por quê? Porque de fato não tem nenhuma diferença nos arquivos modificados. Se você quer ver a diferença dos arquivos modificados que estão na área de staging, você precisa mudar um pouquinho esse comando. Você tem que dar -- staged. Então fica git diff -- staged. Quando você faz isso, esperar o computador responder aqui um pouquinho, ele mostra agora da mesma forma, né? Então, esse diff, colocando em vermelho linhas que foram removidas ou alteradas, e em verde as linhas que foram adicionadas. Então, tem essa diferença dependendo do estado que está o seu arquivo. Se ele está na área de staging ou se ele está modificado. Beleza? Bom, depois que você fez isso, então retornando aqui para o nosso diagrama, a gente modificou o nosso arquivo e a gente passou ele por git add à área de staging. O que a gente vai fazer agora? Dar um commit nele, ou seja, salvar esse estado para recuperar, por exemplo, né, em processos futuros ou até compartilhar com colegas de trabalho. O que a gente vai fazer agora? Um novo comando. Git commit -m e a mensagem, que no caso foi add new title.
Aqui só um detalhe, tá? Eu estou escrevendo em inglês add new title, mas é uma coisa que você pode combinar com a sua equipe. De maneira geral, essas mensagens elas precisam ser concisas, tá? Que realmente indique o que foi feito, e por isso que é legal que você faça esses commits com uma certa frequência. Porque você faz um projeto inteiro e depois vai dar um commit, né? Como que você vai escrever isso? Basicamente, criei o projeto, então isso não é muito bacana. É legal que você faça realmente de forma incremental. Legal? Então aqui, após eu dar Enter, né, esse git commit, ele mostra, né, que um arquivo foi modificado com 3 inserções e uma deleção. Legal? Então esse arquivo, ele recebeu commit, inclusive sumiu aqui da área de staging. Beleza? Bom, pessoal, então nessa aula o que a gente viu basicamente foi o uso do comando gitdiff, onde a gente consegue ver a diferença tanto nas linhas que foram alteradas ou acrescentadas, né? E o git commit, que é quando você definiu, não, beleza, as alterações estão perfeitas, eu quero jogar, perfeitas, bom, a gente imagina inicialmente, né? Mas a gente quer jogar para esse commit, a gente quer salvar o estado desse projeto, fazendo um snapshot, né? Uma foto de todos os arquivos como eles estão no momento. Então foi basicamente esses dois comandos principais. Obrigado pela aula, pessoal, e até mais.